Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos. Quero trazer a reflexão do terceiro domingo no Advento. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a acompanhar este vídeo. E a reflexão está com base na leitura do Evangelho deste domingo, que é o Evangelho de João, João 1. Dos versículos 6 a 8 e depois 19 a 28. João 1, versículos 6 a 8 e depois 19 a 28. Eu não vou fazer essa leitura aqui agora, mas você pode paralisar o vídeo e fazer essa leitura. Então está aí na descrição do vídeo e mais uma vez eu repito, João 1, 6 a 8 e 19 a 28. Caros irmãos e irmãs em Cristo, nós chegamos ao terceiro domingo no Advento e, como eu havia prometido, hoje nós finalizamos a reflexão que iniciamos na semana passada a respeito de João Batista. Nós dividimos esta reflexão em duas partes por duas razões. Primeiro, porque a leitura do Evangelho da semana passada e a leitura do Evangelho deste domingo falam a respeito de João Batista. E segundo, porque João Batista de fato é um personagem emblemático deste tempo de Advento, é um personagem em que, se nós compreendemos o seu propósito, o que ele fez e por que ele esteve aqui, nós compreendemos o tempo de Advento. Como eu havia dito, a primeira parte desta reflexão nós enfatizamos mais aspectos vitais da biografia de João Batista. E essa segunda parte nós queremos enfatizar aspectos de sua obra, do que ele fez e do que ele pregou. Então vamos apenas recapitular rapidamente alguns aspectos da biografia de João Batista. Você lembra quais são os pais, quem foram os pais de João Batista? Isso mesmo, Zacarias, um sacerdote, e Isabel. Eles já eram de idade, não poderiam ter filhos, mas João Batista, ele vem ao mundo. Ele vem ao mundo de uma forma miraculosa. Isabel, que não poderia ter filhos, fica grávida e esta gravidez é anunciada antes ao sacerdote Zacarias, que não acredita no que ouve e que por isso fica mudo. Ele somente vai falar depois do nascimento de João Batista. Segunda questão para nós recapitularmos é que desde tempos muito anteriores a João Batista já havia profecias acerca de quem ele seria e do que ele faria. E nós vemos que João Batista seria um pregador, seria um profeta, seria alguém que iria preparar o caminho no deserto. Uma terceira questão a recapitularmos é qual eram as vestimentas utilizadas por João Batista e qual era a sua dieta. Você lembra? Isso mesmo, João Batista utilizava roupas feitas de pelo de camelo e se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Isso não implica que nós hoje devemos seguir a dieta de João Batista, ou não fala nada a respeito de João Batista ter uma visão muito diferenciada, no sentido de que ele angariava seguidores por ter um comportamento estranho, mas significa simplesmente que João Batista era um homem consagrado a Deus, que não usava as vestimentas que se utilizava na época, que se alimentava daquilo que ele conseguia colher na natureza. Por isso era um homem inteiramente consagrado a Deus. E era uma forma dele pregar também. Os profetas não somente profetizavam por palavras, mas também por ações. João Batista estava dizendo a todos aqueles que o enxergavam como sendo um homem do tempo que ele estava vivendo. Era um tempo de urgência, era um tempo de preparar-se para a vinda de Jesus, e somente isso. Esse deveria ser o foco de todos.
e assim faz João Batista. E por último, nós sabemos que Jesus falou que João Batista foi o maior dos homens que existiu neste mundo, o maior dos profetas. E por que Jesus faz isso? Por que Jesus fala isso a respeito de João Batista? Acertou quem disse que João Batista é tido como o maior dos homens, o maior dos profetas, não porque ele realizava mais milagres, não porque ele fosse um homem, o profeta mais eloquente, o que arrastava multidões, mas porque ele está mais intimamente e intrinsecamente conectado a Jesus. Porque, obviamente, os outros profetas apontaram que o Messias viria, mas não presenciaram a vinda do Messias propriamente dita. Mas João Batista sim. E não somente viu ele vir, como teve a honra de batizá-lo. Feitas essas devidas considerações iniciais, em que nós relembramos como que foi a nossa reflexão do último domingo, vale a pena nós agora adentrarmos na segunda parte dessa nossa reflexão. Passamos pela vida, agora vamos para a obra. O que João Batista fez? O que João Batista pregou? E aí é muito interessante que tudo isso está muito conectado a este tempo de advento. Advento que é vinda, chegada, e para a vinda e chegada do Messias, do Salvador Jesus, nós precisamos nos preparar. E João Batista prepara o caminho. E essa é a questão, como que ele prepara o caminho para Jesus? Qual é o seu modus operandi? Basicamente, João Batista prepara as pessoas de duas formas. A primeira está diretamente relacionada ao seu nome. Nós sabemos que naquela época não havia sobrenomes, as pessoas não tinham sobrenomes como tem hoje. Por isso elas eram nomeadas, identificadas, normalmente pelo lugar de onde vinham. Elas eram identificadas por quem eram filhas e também por algo que faziam. João Batista. Batista significa aquele que batiza. E aí nós precisamos parar um pouco aqui para refletirmos. Que espécie de batismo era esse que João Batista ele concedia? Era o mesmo batismo que nós recebemos hoje ou era um batismo diferente? O que você acha? Acertou quem pensou que era um batismo diferente? Sim, porque o batismo a partir de Jesus vai trazer o Espírito Santo. E o batismo de João Batista não tinha nada a ver com isso. Pelo contrário, estava conectado à sua pregação. Agora, se o batismo de João não trazia o Espírito Santo, era um batismo inferior ao batismo de Jesus? De certa forma, podemos dizer que sim. Mas por que Jesus buscou João Batista para ser batizado? Jesus precisava ser batizado? É algo que nós aprendemos no primeiro domingo após a Epifania. Mês que vem, sempre, todos os anos, no primeiro domingo após a Epifania, nós relembramos do batismo de Jesus. E nós aprendemos que Jesus não precisava ser batizado, porque ele não tinha pecados. Ele se submete ao batismo em nosso lugar, para ser batizado em nosso lugar. E o batismo de Jesus inaugura um novo tempo em que todos aqueles que são batizados recebem o Espírito Santo, batizados devidamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, se o batismo de João Batista estava conectado à sua pregação, qual é a pregação de João Batista? É interessante como que o batismo de João estava tão conectado à sua pregação que até hoje muitos continuam seguindo o mesmo tipo de batismo. João pregava arrependimento e oferecia o batismo para aqueles que estavam arrependidos. E muitas igrejas também têm essa conotação única e exclusiva. E eu digo única e exclusiva porque nós, cristãos luteranos, também acreditamos que o batismo serve para arrependimento e perdão de pecados, mas não exclusivamente.
E o batismo não é uma obra humana, mas é uma obra de Deus. É Deus quem opera em nós o perdão de pecados e viver em novidade de vida. Por isso que em muitas igrejas alguém deve ser batizado quando está arrependido, mas se pecar novamente precisa ser batizado novamente. Nós não concordamos com isso. Feito esse pequeno parênteses a respeito do batismo, precisamos voltar ao que de fato João pregava. E como eu disse a vocês, e o evangelista Mateus vai falar lá no capítulo 3, versículos 1 a 2, ele vai dizer: naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo: arrependam-se de seus pecados, porque o reino do céu está perto. Portanto, João Batista, ele não nega a existência de pecados, ele não diz que as pessoas devem se tornar perfeitas, mas ele diz que as pessoas devem se arrepender de seus pecados. A mensagem de João Batista é de certa forma simples e até monotemática, só tem esse tema. Ainda assim, a sua mensagem continua tendo validade até hoje, continua sendo uma mensagem atemporal e necessária. Precisamos nos arrepender. Aliás, João não aliviou para aqueles que se diziam arrependidos, mas que não estavam de fato arrependidos. Por isso nós lemos na sequência do texto lá de Mateus 3: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. E nisto João Batista trata de demonstrar que nem todos os que se diziam arrependidos de fato estavam. Arrependimento, portanto, não é algo apenas de palavra, mas que precisa se manifestar em atos. E assim nós percebemos que a melhor forma de nos prepararmos para a vinda de Cristo é nos arrependermos. Nos prepararmos para os festejos do Natal é nos arrependermos. Nos prepararmos para o retorno de Cristo é nos arrependermos. Mas por que será que o arrependimento está tão conectado assim à vinda de Jesus e ao preparo para esta vinda? Percebam, não é propriamente a santidade, a religiosidade, a espiritualidade que são mencionados por João Batista, mas o simples arrependimento. E aí nós precisamos entender o que é arrependimento, para então conseguirmos entender por que esta é a melhor forma de nos prepararmos para o retorno de Cristo. O que é arrependimento? Pense aí. É certo que você deve ter pensado que é se sentir mal por algo que você fez. É isso? É isso. Mas não só. Talvez você tenha pensado que arrependimento também significa a gente se sentir pesado, sobrecarregado. Pode ser, é um caminho, mas não só. O texto original da Bíblia do Novo Testamento em grego, koiné, nos ajuda. A palavra para arrependimento é uma palavra que designa mudança. A palavra metanoia significa mudança, mudança de mentalidade, mudança de paradigma, mudança de rota, mudança. Só que nós precisamos entender que tipo de mudança será essa. Será que nós temos capacidade de fato darmos um giro de 180 graus? Cuidado para não confundir os graus, né? Que às vezes o pessoal fala, eu dei um giro de 360 graus, mas 360 graus você voltou para o lugar que você estava. Dar um giro de 180 graus significa mudar totalmente de rota. Eu estou indo para o sul, eu passo a ir para o norte. Eu estou indo para leste, eu passo a ir para o oeste. É uma mudança. Mas nós temos essa capacidade de mudarmos por nós mesmos totalmente, integralmente, plenamente, completamente?
É claro que não. Mas nós iremos lutar. Com o auxílio de Deus, nós iremos tentar chegar o máximo possível da mudança de 180 graus. Se nós conseguíssemos mudar completamente por nós mesmos, por que Deus ia exigir isso? Então não seria necessário Jesus ter vindo. Percebe? Arrependimento nesta vida e neste mundo nunca será uma mudança de rota completa. Isso é impossível para nós. Mas não significa que nós não iremos mudar. Por isso, o arrependimento, ele não é algo estático, mas é dinâmico. O arrependimento não é uma ação simples, curta e imediata, mas é um processo. Ele tem início, mas ele não tem fim neste mundo e nesta vida. Arrepender-se para a vinda de Jesus é necessário no preparo para a vinda dele, porque quando nós lutamos contra o pecado, buscamos viver em arrependimento diário, nós passamos a nos moldar mais pela vontade de Deus do que pela nossa vontade. E ao fazermos isso, nós somos iniciados pelo Espírito Santo, que veio em nosso batismo no processo de santidade e purificação, que só estará completo. Desculpa. Que só estará completo quando Cristo retornar. Mas perceba, o processo já foi iniciado em nós por Deus. Quando Deus chama alguém para realizar uma tarefa, Ele pode chamar alguém que não sabe absolutamente nada a respeito disso. Mas normalmente não é assim que Ele faz. Ele costuma preparar essa pessoa. Moisés esperou 40 anos para voltar ao Egito e libertar o povo de Israel. E assim nós constatamos que muitos outros tiveram um tempo muito grande de preparo. Foi necessário. Na nossa vida de fé, na nossa caminhada de fé também é assim. Seria muito bom para nós, evitaria muitas lutas e batalhas, se quando tivéssemos sido convertidos, instantaneamente fôssemos alçados para o céu. Mas não é assim que acontece. Nós precisamos penar aqui, sofrer, passar por tentações e provações, e assim a nossa fé é testada e provada. E assim nós passamos pelo processo de purificação e de santidade, que só terminará quando Cristo retornar. Deus tem poder para converter alguém hoje e já levar para junto dele? Mas é claro que sim. Mas Deus não quer fazer isso conosco. Ele prefere que seja algo gradual, que haja um crescimento antes. Por isso é tão importante antes do Natal passarmos pelo Advento. Por isso é tão importante antes do retorno de Cristo vivermos em arrependimento diário. Que Deus nos utilize enquanto estivermos aqui para testemunharmos que somente em Cristo estaremos completos. E enquanto não estamos, podemos, ainda que de forma imperfeita e sendo pecadores, testemunhar a nossa mudança para os outros, para que Deus transforme as outras pessoas, para apontarmos que o motivo da nossa mudança não é nós mesmos e a nossa força de vontade, mas é Jesus, que veio ao mundo, que encarnou e que voltará assim como ele veio da primeira vez, para buscar todos aqueles que creem nele. Espero que esta reflexão tenha sido de proveito para você, para a sua vida. Continue seguindo o nosso canal, Igreja Luterana de Interlagos. Curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Continue acompanhando as nossas reflexões de Advento. Estão sendo lançadas diariamente em nosso canal. Até o nosso próximo vídeo.